Olá gente, tudo bem? Nós estamos aqui na casa de uma grande amiga nossa. Essa amiga chama Dona Maria Barbosa. Dona Maria Barbosa é moradora aqui, antiga do bairro do Novo Horizonte. E hoje eu tive a ideia aqui de vir bater um papo, né, com uma pessoa querida aqui do bairro, que é o neto dela, né? Esse é o neto da Dona Maria Barbosa, que eu conheci assim muito distante, uma vez ou outra que eu vi de longe. Mas a história que a gente veio conversar aqui é bastante interessante. Pelo seguinte, quem me conhece sabe que há bastante tempo eu falo que um dos grandes problemas do Brasil na área da saúde pública, evidentemente, é a falta de recursos. Para que a senhora e o senhor tenham uma ideia do que eu estou falando, os convênios privados, seguro, saúde, tudo, eles arrecadam 100 bilhões por ano para cuidar de 25% da população brasileira. E o serviço público, ele tem mais ou menos 100, 110 bilhões para cuidar de 75% da população. Então veja, para ter o mesmo volume de recursos, o poder público precisava ter mais ou menos 300 bilhões de reais para poder ter o mesmo volume de recursos. E olha que quando tem alta complexidade, acaba o recurso, a pessoa sendo atendida onde? Das clínicas, do coração, das instituições públicas, os transplantes, toda a alta complexidade da saúde acaba sendo atendida ali, né? Então o Brasil precisa de mais médicos. E se não bastasse ter pouco médico, ainda tem um outro problema no Brasil. É que os médicos eles estão distribuídos assim, ó. Lá no Albert Einstein está cheio de médico. No Sírio-Libanês tem médico que não acaba mais. Agora, na periferia, quanto mais você se enfia nos rincões do Brasil, aí é difícil, você não encontra médico. Um médico não veio. Essa consulta foi marcada para em junho ainda. Ontem que me chamaram, quem chega aqui não tem médico. Porque o médico, ele vai escolher onde ele acha melhor para ele trabalhar. E se não bastasse esse problema da distribuição, pouco médico, em primeiro lugar. Segundo, a má distribuição dos médicos. Onde tem os mais pobres, você tem menos médicos. Ainda tem os problemas da especialidade. Porque você tem muitos médicos que estão fazendo o quê? Cirurgia plástica. Convenhamos que não é o povão que faz cirurgia plástica, né? A grande maioria dos que tem dinheiro. Então você tem ainda o problema da distribuição das especialidades, que falta muitas especialidades faltam no Brasil, né? Então, aí eu estou falando tudo isso porque eu falei o que agora? Porque falta, né, que nós precisamos de mais médicos. Aí tem um amigo meu que foi do movimento estudantil junto comigo, que o nome dele é Alexandre Padilha. Alexandre Padilha é médico, né, médico da Unicamp, formado pela Unicamp. Hoje ele é professor universitário na área de saúde pública. E esse Alexandre Padilha chegou a essa conclusão óbvia que o Brasil precisa de mais médicos. Aí ele desenvolveu um programa. Esse programa tem várias etapas, mas eu vou falar de só duas, porque senão fica muito longo o vídeo. Que é, a primeira etapa era trazer o quê? Médicos estrangeiros para o Brasil. Então, os médicos, não necessariamente os cubanos, mas acabou, como Cuba tem oferta, tem disposição de médicos, a grande, a imensa maioria são de cubanos. Então, são 15 mil médicos que vieram para o Brasil. Carapicuíba tem 37 desses médicos. Olha, eu fico pensando, se não existissem os médicos cubanos em Carapicuíba, a saúde pública estava em colapso, porque se já é ruim, você imagina tirando esses 37 médicos. E quem paga esses médicos é o governo federal, não é a prefeitura. Se fosse a prefeitura, ia dar mais de 6 milhões por ano. É muito dinheiro, você entendeu? Porque para o médico que recebe é pouco, a prefeitura que paga é muito, né, o salário dele. Então, se tira esses 37 médicos, ainda estamos encrencados. Então, a primeira fase era trazer esses médicos, programa Mais Médicos. Aí tinha uma segunda fase, que era abrir novos cursos de medicina, né, em todo o país, que era uma segunda fase dos Mais Médicos, do programa. Aí foram inscritos vários municípios, né, que tinham interesse, né, de trazer uma faculdade de medicina para o município, né? Só que assim, aí a prefeitura que vai buscar esse projeto, mesmo sendo faculdade privada, então ela tem que ter um hospital público próximo. Aqui em Osasco vem a Uninove, que ficou ali ao lado do Hospital Antônio Gigo, porque o que acontece? A residência médica será feita ali, no Antônio Gigo, então fica mais barato para a universidade, porque ela não precisa criar um hospital de clínicas, um hospital, né, da própria universidade, ela vai usar o hospital da prefeitura para os seus residentes, para concluir a formação. Porque na área médica você tem a graduação e na graduação você tem a residência. São, em geral, 5, 6 anos o curso e mais 2 anos de residência médica no mínimo, né? Então precisa fazer a residência, para quem não sabe o que é, como se fosse um estágio ali na prática, né? Para explicar assim,
grosseiramente, né, para explicar grosseiramente o que é uma residência médica. E aí por que nós estamos aqui na casa da Dona Maria Barbosa? Pelo seguinte, porque o curso de medicina, ele é um curso, quando você vai para uma instituição privada, muito elitizado. Por quê? Porque é caro, né? O valor da mensalidade é muito caro. E em Carapicuíba especialmente é uma população de baixa renda. Então é muito raro, a senhora, o senhor que está ouvindo agora, assistindo, é conhecer um vizinho que tenha feito medicina. É muito difícil, né? Eu conheço poucos, né? Aqui em casa, o Dr. Marco Diniz, que faleceu, que nasceu, cresceu, vendeu sorvete na rua de Carapicuíba, vendeu em Baré no trem, se formou médico, um grande médico, mas faleceu. Tem o Dr. Fernando Tadeu Valente, que é um dos maiores pediatras aqui do nosso estado de São Paulo, né? Um grande profissional, está aí na ativa. O Dr. Paulo Guarini, né? Que é um médico conhecido, negro, né? Que é outra coisa muito difícil. Um negro que tenha feito medicina, Dr. Guarini, aqui de Carapicuíba, negro, que fez medicina com muita luta e tal. E esse programa Mais Médicos, nessa segunda fase, proporcionou condições para que essas instituições privadas pudessem realizar uma prova e que os melhores colocados nessa prova, eles teriam, né, o curso gratuito. Então teria o curso gratuito. Então esse vídeo é para você, jovem, que tem esse sonho, porque eu encontro muitos jovens em Carapicuíba que tem esse sonho de fazer medicina. Então ele fala assim, mas isso já é impossível. Então aqui é para mostrar que o ser humano é do tamanho do seu sonho. Então nós viemos bater um papo aqui com esse jovem que está aqui, ó. Você vê simpático, a gente é simpático, né? Simpático, está nos recebendo cedinho, nós chegamos aqui às 7h30, ele já estava acordado aqui, né? Sim. Deus ajuda quem acorda mais cedo, né? Com certeza. Então bom dia, você viu que é uma introdução muito longa aqui para contar a história aqui um pouquinho. Mas fica à vontade aqui, ó, é um bate-papo, né, que nós estamos fazendo para poder motivar essa garotada a estudar, né? Com certeza. Porque muitas vezes o cara não acredita, ele fala, mas eu não vou conseguir, tem muito concorrente, é muito difícil, então, né? Então é a prova, viu? Aqui em Carapicuíba. Então vamos começar. Que bairro que é esse aqui? Aqui é o Jardim Novo Horizonte, na cidade de Carapicuíba. Meu nome é Eber. Como o Sérgio introduziu muito bem aqui, a saúde pública no Brasil ela tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas ainda. Isso é evidente. E o programa Mais Médicos ele surge com esse intuito de tentar suprir essa demanda por médicos. Para você ter uma ideia, Sérgio, alguns números bem superficiais. Em São Paulo a gente conta com aproximadamente 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. A gente acha esse número um pouco aterrorizante, certo? Assim, um número que é gritante aos olhos, mas quando a gente pensa no norte, a gente chega a um número de meio médico aproximadamente a cada 1.000 habitantes. Então, evidenciando a necessidade realmente de que a gente conte com um corpo médico, uma estrutura hospitalar cada vez melhor. Esse programa público dos Mais Médicos, ele abriu as portas realmente, porque, como o Sérgio também disse muito bem, nós temos aqui uma dificuldade devido à enorme concorrência. A grande concorrência, né? Então a gente às vezes tem alguns cursos que são cursos públicos, como a própria Universidade Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, que chega a concorrer a 280 candidatos por uma vaga no curso de medicina. 280? 280. Nossa, eu não sabia disso. E é assim, são candidatos também que, assim como na saúde, que são pessoas às vezes que são favorecidas financeiramente, que acabam usufruindo da saúde pública, dentro de uma universidade pública acontece a mesma coisa. Esses 280 não são 280 pessoas de baixa renda concorrendo por uma vaga que veio de um ensino muitas vezes não tão qualificado. Às vezes você se depara com concorrentes que vêm de escolas de alto nível da Grande São Paulo e até mesmo de fora para dentro de São Paulo. Então, assim, o programa Mais Médicos ele vem para associar a iniciativa privada a essa vontade da prefeitura e do poder público em geral de tentar fazer uma mudança nesse cenário, na verdade. Bacana. Mas deixa eu te contar, você estudou onde? Eu estudei no Serviço Social da Indústria, no Desde SESI. o comecinho, desde o primeiro ano? Desde o meu ensino fundamental. Não é muito fácil entrar lá no exército. Não. Mas no caso eu tive o benefício da minha mãe ser uma pessoa que trabalhava na indústria, então fui favorecido. Ah, legal, é isso mesmo. No SESI da indústria. Aqui foi construída uma nova unidade, uma das mais modernas do Brasil. Ali do lado da faculdade FNC. Se quiser conhecer, é um prédio bem bonito, ficou lá, ficou bem bacana. Minha irmã também estudou no SESI, só que era um prédio velho, uns pedaços lá, que era alugado aquele prédio, ficou muitos anos lá. Mas assim, quando todo mundo acaba, eu sei que é meio repetitivo e chato, porque todo mundo imagina assim, uma pessoa que conseguiu passar numa prova tão difícil como essa, aí o jovem fala assim, mas eu vou sacrificar, não é assim que eles falam? Eu vou sacrificar minha juventude, eu vou ficar pregado com a cara dentro do caderno,
24 horas, como que era um pouquinho assim a sua rotina? Era fora do normal, dentro do normal? O que você acha? Como que era essa história? Então, Sérgio, é engraçado isso que você mencionou, porque tem um ditado que diz tudo, né? Se você quer obter resultados que a maioria não tem, você teoricamente tem que fazer o que a maioria não faz. Isso é muito claro, isso pra tudo na vida. Como que é? Repete essa, eu gostei. Se você quer obter resultados que a maioria não tem, você precisa fazer o que a maioria não faz. Então, assim, poucos gostam de acordar cedo e dormir tarde, seja para alcançar qualquer objetivo. E eu tive que fazer isso durante 2 anos e meio até conquistar minha aprovação. O SESI é uma escola de excelência, mas ele careceu em alguns aspectos no que diz respeito ao vestibular. Então eu tive toda uma preparação durante 2 anos e meio para correr atrás desse prejuízo que ficou da instituição. E porque eu saí com uma formação profissional do SESI, mas eu não saí preparado para prestar os grandes vestibulares. Então, durante 2 anos e meio, eu estudei de domingo a domingo, abdiquei de muitos eventos, que realmente nós jovens sentimos falta disso. Mas assim, gente, 2 anos e meio é muito pouco na nossa vida, é algo que você vai investir, é muito pouco perto da dimensão daquilo que você vai receber e que você vai poder modificar a sua vida por longos períodos, entendeu? Então valeu a pena, né? Com certeza. Mas é assim, sabe que eu falo uma coisa mais ou menos igual, que eu falo assim, ó, tem gente que quer um resultado diferente fazendo tudo absolutamente do mesmo jeito. Se você quer, né, se você quer mudar as coisas, não está dando muito certo, você precisa investir. Porque depois de formado, imagina, aí é uma outra história. E vai poder ajudar muita gente, porque quando um médico se forma, né, que vem, né, dessa realidade da periferia, da cidade de Concatuba, ele tem um outro olhar, né, sobre o paciente, sobre a vida. Bom, aí tem uma coisa que sempre fica, o que faz um menino, né, da periferia de São Paulo, de Carapicuíba, ter essa determinação? Eu queria saber se teve alguma influência, alguém que te ajudou, alguém que... Sempre tem aquela pessoa, né, que estimula, porque tem os que falam que não vai conseguir. Também fala, é difícil, você não vai conseguir. Então fala um pouquinho pra gente. Então, Sérgio, eu acredito que a minha maior influência foi dentro da minha casa, para começo de conversa, né? Eu sempre tive alguns exemplos de pessoas que estudaram bastante e também sempre estiveram trabalhando, como meu tio, minha avó, meu pai, minha mãe. Mas além disso, eu sei que nem todos às vezes têm essa influência interna, né, dentro do âmbito familiar. Então a gente às vezes tem que se apoiar também a influências externas da própria sociedade. E eu tive um exemplo muito claro, inclusive, do meu próprio bairro aqui e do bairro vizinho, do Dr. Marcos Paulo, hoje formado médico, que na época não tinha condições, assim como eu, de se formar. Trabalhava no período noturno, estudava medicina de forma integral durante o dia, contou com financiamento. Então foi uma das pessoas assim externas que mais teve influência para mim. Nossa, o dele foi mais difícil. Foi mais difícil. Foi mais difícil. Ele estudou onde, você lembra? Ele estudou na Unicid, é uma faculdade particular de São Paulo. Na Zona Leste, né? Isso. Na Zona Leste, na Unicid. Então é o seguinte, cara, como o nosso vídeo está bastante longo e muitas vezes a gente não tem paciência, eu queria que você fizesse assim uma palavra, né, para esses jovens que estão, né, nas mais diversas áreas, né, acreditando num projeto, num sonho que muitas vezes desanima. O que você pode deixar de mensagem para eles? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente só não conquista quando a gente desiste de um sonho. Se você continuar trabalhando, as coisas vão acontecer, uma hora ou outra. É fato que só intensidade, só trabalho, sem direção, não acontece. Fica difícil porque você gasta muita energia e acaba faltando um direcionamento. Mas a minha dica, assim, né, a minha palavra, por quem já esteve no lugar de muitas pessoas que hoje sonham em alcançar uma aprovação em algum curso importante, busque sempre pessoas que estão dispostas a ajudar você. A gente tem alguns programas dentro da própria prefeitura mesmo. Eu frequentei muito a biblioteca da prefeitura. Eu também tive influência de pessoas que estavam dispostas a ceder bolsas. Enfim, existe uma infinidade de formas de você conseguir arrumar meios. A falta de dinheiro, ela é um problema, mas ela não é uma coisa que impede totalmente. Então acredita, busca, vai atrás, utiliza a internet como ferramenta para colher informações, que vai dar certo. É isso aí, então obrigado, né? Vocês estão até agora, quem chegou ao final do vídeo, valeu. E passa essa ideia, é possível, né? Então eu quero que você termine com a frasezinha lá que eu adorei, que eu sou um frasista. Eu gosto de decorar frases. E essa frase é muito bacana, você repete aquela frase? Sim, repito. Sim. Se você espera obter resultados diferentes, você tem que fazer o que a maioria não faz. Você tem que fazer coisas diferentes também. É isso aí. Obrigado, gente. Abraço.